Nós já aprendemos bastante sobre Filipos e já vimos o que a Bíblia diz sobre a chegada do Evangelho aqui. Vimos que Paulo foi direcionado aqui. Nós lembramos, eu quero lembrar de um fato que aconteceu quando Jesus ainda não tinha ido à cruz. Ele diz: permanecei na cidade. Desculpa, depois da ressurreição, ele diz: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Mas Jesus já tinha dito para os discípulos: ide, fazei discípulos. Mas ele diz agora não. Por quê? Porque o Espírito Santo ainda não veio sobre vós. Ele diz: recebereis poder quando vier sobre vós o Espírito Santo. Então sereis meus testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que significa? Que o Espírito Santo é o espírito do evangelismo. O Espírito Santo é que dá todo o equipamento para que a palavra de Deus chegue aos corações. Então, agora, pela primeira vez, chega aqui no continente europeu os homens que são portadores da presença do Espírito Santo. Quando Deus mandou Jesus, ele botou a sua palavra no ventre de uma virgem e teceu um corpo humano para seu filho. Mas quando vem o Espírito Santo, não precisa tecer um corpo para o Espírito, porque tem os nossos corpos. Então ele vem para habitar dentro de cada um que se rende a Jesus Cristo. Assim como Paulo um dia chegou aqui trazendo o Espírito Santo dentro dele, nós também estamos aqui na mesma situação, trazendo esse Espírito, renovando, lembrando, percebendo o que aconteceu neste lugar. Vimos que Filipos é uma cidade, estudamos sobre tudo isso, estamos falando desde ontem, mas não havia uma quantidade de judeus suficientes para formar uma sinagoga. Era hábito de Paulo chegar numa cidade, primeiro ir à sinagoga. Nós vamos ver de tarde que quando ele chega em Tessalônica, ele vai direto para a sinagoga, onde ele ministra 3 sábados. Mas aqui não havia, então, fora da cidade, o nosso guia já explicou. O que vai acontecer aqui? Primeiro, haviam mulheres que oravam. Isso nós precisamos prestar atenção. Havia mulheres que oravam. Esse varão macedônio, que aparece numa visão noturna a Paulo, enquanto eles estavam, e agora para onde vamos? É para a Ásia? Não, não é. É para a Bitínia? Não, não é. E eles ficaram ali, para onde é? O varão macedônio, ele diz: passa na Macedônia e ajuda-nos. Havia um grupo de mulheres que oravam. E isso nós precisamos prestar atenção como mulheres. As mulheres oravam. Você lembra que a Bíblia diz no capítulo 10 de Atos que Cornélio de contínuo orava a Deus? Mas olha, Jesus Cristo já estava entronizado em glória. O Espírito Santo estava na terra. Mas Cornélio não podia orar em nome de Jesus. Também essas mulheres aqui não podiam orar em nome de Jesus.
já estava na época da graça. E o único caminho para Deus é Jesus. Assim como Deus tomou providências, mandando aquele anjo falar para Cornélio: Cornélio, envia mensageiros a Jope para trazer Pedro, para Pedro anunciar meu filho. Pedro anunciou Jesus, todos aceitaram Jesus. Agora Cornélio, a oração dele ia direto no trono. Por quê? Antes, a oração dele chegou como memorial, mas agora chegava como perfume para perfumar o trono de Deus, porque ele chegava como filho. Essas mulheres aqui oravam. E a oração delas estava chegando diante, mas não podia entrar. Deus tomou providência, mandou um anjo fantasiado de macedônio. E a Bíblia diz que ele implorava a Paulo: passa na Macedônia e ajuda-nos. Parece que o anjo queria dizer: a gente não aguenta mais com aquela mulherada que tanto ora. E Paulo entendeu que essa era a direção. E quando chegou aqui, nós vemos uma conversão de um método tão singelo. Paulo, conversando, ele não estava pregando, ele não estava numa sinagoga. Ele começou a falar de Jesus numa conversa. Esta mulher, Lídia, abriu o coração de uma maneira tão ampla que ela foi batizada com toda a sua casa e ela já quis abraçar para a casa dela os missionários e levou. E ela fez um pedido tão humilde: se julgais que eu sou digna, né? Se julgais que eu sou digna. Ali na casa dessa mulher vai nascer a primeira igreja. Por quê? Porque ali eles se reuniam. Essa igreja de Filipos é a igreja queridinha de Paulo. Não sei se vocês observaram, quando Paulo escreve para os filipenses, que ele tem uma tendência a dizer: meus irmãos, minha alegria e coroa, Deus é testemunha da saudade que eu tenho de vós. Aí ele muda: na terna misericórdia de Cristo Jesus. Ele tinha um chamego com os filipenses. E quando ele escreve ele diz que foi a igreja de Filipenses que mandou oferta para ele, que sustentou o ministério dele, não apenas uma vez, mas duas. Então ele tinha um apego, foi o começo, foi o princípio do ministério dele na Europa. Então, Lídia tem esse espaço. Ontem o nosso guia falou das qualidades dela, eu não vou repetir, mas é um marco para nós como mulheres. Não existe impedimento. Digam o que quiserem das mulheres, se é negra, se é branca, se é desprezada, se estudou, se não estudou, não tem impedimentos quando ela abre o coração para Deus. Aqui acontece que Paulo saía da casa de Lídia para vir para pregar. Ele ficou um tempo aqui. No caminho, a Bíblia diz, indo, no versículo 16 de Atos 16, diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, aqui, né? Nos saiu a encontro uma jovem possessa. A Bíblia diz possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro a seus senhores. Presta atenção.
Essa moça, ela tinha essa profissão, porque ela possuía um espírito demônio da casta de adivinhação. Quando nós olhamos e vemos a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, nós vemos Jesus lidando com espírito de enfermidade. Tem espíritos que causam enfermidade nos ossos, espírito que causa enfermidade na audição, na fala. Tem castas de demônios de adivinhação. Nós temos a certeza de que Satanás divide seus demônios por castas. Esta casta de adivinhação está escrito na Bíblia, ninguém precisa duvidar. É uma casta que se chama espírito de Pitom. Então, uma pessoa que adivinha é chamada, uma mulher que adivinha é chamada pitonisa. Adivinha sim. Adivinha sim. São seres espirituais do mal. Olhe bem, esta moça, ela era escrava e os seus senhores ganhavam dinheiro porque ela dizia a sorte, ela adivinhava e o dinheiro ia para eles. Olha o que vai acontecer. Precisamos prestar atenção que está escrito na Bíblia. A Bíblia diz, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Olha, certíssimo. Melhor eu não poderia dizer, nem você. Então ela sabia, ela adivinhou, esse demônio sabia. Agora, por que isso incomodou? Vamos ler. Isto se repetia por muitos dias. Então, a primeira vez que ela ia anunciando, Paulo não expulsou o demônio. Nem no segundo, nem no terceiro. A Bíblia diz por muitos dias. Pensa que toda vez que Paulo e a turma dele se dirigiam para cá, lá vem a moça. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Cada vez, a Bíblia diz, e Paulo já indignado, por quê? A primeira vez que ela gritou, aquilo fez... No segundo dia, chegou uma hora que não deu mais. Deixa eu dizer por quê. Porque o clamor do inferno, ele irrita. A Bíblia diz que onde o Espírito de Deus se move, existe uma produção, um fruto de amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Mas quando não é o Espírito de Deus, aquilo começa a incomodar. E incomoda. E cada dia incomodava mais. Chegou uma hora que Paulo não aguentou. Ele expulsou. A Bíblia diz assim, isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vamos ver aqui uma coisa. Paulo expulsou o demônio em nome de Jesus.
Quando, eu vou repetir, quando a nossa luta contra as forças satânicas, nós temos os 3 níveis: obsessão demoníaca, opressão demoníaca, possessão demoníaca. Esta era possessa. O demônio foi embora, ela não adivinhou mais. Quando as pessoas vão a um centro de macumba, um centro espírita, olha, mas eu fui, mas lá a mulher que recebeu o espírito, ela disse tudo direitinho. É lógico, qual é o problema? Qual é o problema do que esta moça disse? Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Que ofensa existe nisso? Aí é que veio o ponto por que Paulo expulsou. O demônio vem e hoje ele diz isso. Amanhã ele diz outra coisa bonita e certa. Lá no 3º dia, ele diz assim, olha, a sua irmã está de olho no seu marido. É mentira, mas você vai acreditar, porque as 2 primeiras vezes ele acertou. Então ele cria um ambiente, adivinhando a coisa certa, para depois introduzir o engano. Então foi isso que Paulo evitou. Paulo evitou que aquela moça fosse credibilitada como alguém que prega a palavra do Deus Altíssimo. Você vê o ataque que vem logo para o início da pregação do Evangelho na Europa. O espírito de adivinhação. Agora, isso causou uma celeuma muito grande, porque os donos dela ficaram sem o lucro, não é? Sem os lucros. Nós vemos demônios dizendo coisas maravilhosas. Você vê lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 21, quando Jesus entra em Cafarnaum, vai para a sinagoga. A Bíblia diz assim, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Viestes para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai deste homem. Você está vendo? Isso é anúncio de demônio. Aqui mesmo, em Marcos, no capítulo 4, você vai ver aquela... no capítulo 5 de Marcos, você vê o gadareno, possesso de uma legião. Quando ele viu Jesus, ele grita, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Quer dizer, os demônios sabem quem é Jesus. Tem muita gente aí que se diz ateus que é pior do que demônio. Porque os demônios sabem. Então, o fato da pessoa dizer aquela coisa bonita não significa que não é demônio. Nós precisamos perceber o que o dom do Espírito, o discernimento, você precisa estar atento. Discernimento de Espírito. Cuidado com o que vem no seu coração. Pare, não tenha pressa. Não tenha pressa. Porque eles estão sempre cercando. Quantas vezes eu tenho me livrado de pessoas que vêm para oferecer dinheiro para o ministério? Não. Mas a senhora não gosta de dinheiro? Não. Eu não gosto de dinheiro.
Dinheiro não é para gostar. Dinheiro é para suprir necessidade e nós não estamos precisando neste momento. Deus lhe abençoe e vá embora. Não quero o seu dinheiro. Eu já recebi de presente. Terreno. Não, muito obrigado. Por quê? Porque a percepção. Mas a senhora podia... Não. Eu tenho pavor de pensar que eu vou ser usada nesse caminho. Porque eles vêm com conversa bonita. Agora, eles, por causa disso, por Paulo ter expulsado e ter diminuído o ganho desses senhores, a Bíblia diz, vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança dos lucros, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Olha o preconceito. Dissemos que em Filipos existiam poucos judeus. Então agora vem ainda mais uma má fama contra eles. Olha aí, ó. Além de serem judeus, essa raça ruim ainda perturbam nossa cidade. Como que eles perturbam? Propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Então, eles não estavam preocupados com a cidade, nem com os costumes deles. O problema deles era o dinheiro, que não estava mais entrando. A Bíblia diz: levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Depois lhe deram muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro e os guardas que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Bem, por que Paulo e Silas, dois cidadãos romanos, não disseram alto lá, somos cidadãos romanos? Eles tinham isso. Por que não disseram? Por que não usaram dessa prerrogativa, desse direito que eles tinham? Nós, às vezes, somos muito apressados. Nós procuramos logo nos defender, mostrar quem eu somos. Você não sabe com quem você está falando. Você está falando com um cidadão romano. Se vire agora. Nós somos muito assim. Esses homens apanharam. A Bíblia diz que eles foram açoitados, calados. Eu, de meia, e apanhar sem necessidade. Olha como nós precisamos amadurecer. Deus tinha uma obra. Havia lá adiante algo maravilhoso, havia salvação. Eles foram presos. É difícil você, depois de aceitado, ser preso pelos pés. Eles não podiam dormir. As dores dos vergões nas costas, porque a Bíblia diz aqui que eles, depois de lhe darem, rasgando-lhes as vestes, no versículo 22, quer dizer, eles estavam praticamente sem roupa, açoitados. Você pode imaginar como estava a pele daqueles homens. Ninguém deu um tratamento para dor.
agora eles terem que ficar amarrados pelos pés de noite. Não havia quem dormisse. Como é que você dorme com dor? Se deita no chão para um lado, está sangrando, está doendo. Se deita para o outro, então é muito difícil. Em vez deles xingarem, deles blasfemarem, deles gritarem, louvaram. Tá? Vamos louvar a Deus. Em tudo dai graças. Eu fico me sentindo tão pequeno. Desde que eu comecei, que a pastora Helena me convidou para a primeira e segunda viagem de Paulo, eu agradeço muito a Deus pela vida da pastora Helena. Porque foi quando eu realmente entrei para estudar a vida desse homem. Eu estou estudando isso há 3 anos. Única coisa, eu comecei a me sentir tão pequena, tão envergonhada de me dizer missionária. Eu já disse para Deus, eu não sei porque o Senhor chamou Paulo e me chamou também. A diferença é só uma, é que Deus não faz acepção. Porque começa a louvar. Eu não sei se Paulo e Silas tinham a voz bonita. Eu não sei se eles cantavam canções maviosas. Devia ser salmos. Mas a Bíblia diz que eles louvavam. E Deus resolveu dizer, estou presente, ao modo dele. Deu uma sacudida no presídio. Um terremotozinho no ponto. Um terremoto específico que não quebrou nenhuma porta. Não quebrou nenhuma parede, mas quebrou todos os grilhões. Abriram-se todos os grilhões, todos os cadeados. Aqui diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Olha que culto engraçado. No presídio, os prisioneiros ouvindo o concerto dos 2 judeus espancados. De repente, sobreveio o tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Gente, que terremoto, que maravilha, que só Deus pode fazer. O carcereiro acordou, você vê, carcereiro dormindo, era para estar acordado, mas quando acordou, viu tudo aberto. Pela lei romana, se um prisioneiro fugisse, o carcereiro ia pagar com a vida dele. Então, quando ele viu aquelas ferinhas todas soltas, ele pegou uma espada para se suicidar. Paulo, atento, aquela hora da noite. Ele já estava solto. O carcereiro tem que ter agradecido a Deus que Deus soltou as algemas de Paulo. Paulo correu lá, não te faças nenhum mal, porque todos estamos aqui. Quando o homem acendeu a tocha, que viu, todo mundo estava de graça ali. A Bíblia diz, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, senhores, que devo fazer para que seja salvo? Isso é importante. Quantas pessoas ainda hoje acham que tem que fazer alguma coisa para ser salvo? Eu tenho que dar muitas esmolas aos pobres. Eu tenho que usar saião. Eu tenho que fazer tantas coisas. Eu não tenho que fazer nada para ser salvo. Não há nada que possa lhe salvar.
Só um pode salvar, é Jesus. Tem no capítulo 2 do livro do profeta Jonas, versículo 9, está: ao Senhor pertence a salvação. Nós pregamos, quem salva é Deus. Só Ele tem o poder de salvar. Então não adianta você fazer nada para ser salvo. Saiba que a salvação lhe foi dada de graça. Não é grátis para Deus, mas Ele nos dá de graça. Isso é que é bom. Porque isso traz o sentimento de gratidão no nosso coração. Que devo fazer para ser salvo? E Paulo responde para ele o que nós temos que viver. Crer no Senhor Jesus. Qual é a consequência? Serás salvo, tu e a tua casa. Primeiro, não é crer no Salvador, não. É crer no Senhor. Temos visto pessoas que pregam sempre Jesus como Salvador. Está errado. Jesus Cristo é Senhor, dono, proprietário. Ele comprou. Nós precisamos dar mais atenção ao senhorio de Jesus. Eu sou propriedade de Jesus. Ele me comprou. Ele pagou esse preço alto por mim. Portanto, eu sou propriedade dele. Para fazer a vontade dele. Para viver como ele quer. Para que ele se alegre em mim. Se Jesus Cristo é o seu Senhor, ele se torna o seu Salvador. Por quê? Ele salva o que é dele. Só um exemplo. Tem uma porção de galinha ali. Começa a pegar fogo. Você vai lá e pega as suas galinhas. Você não pega a galinha dos outros. Você vai salvar o que é seu. Cada um salva o que é seu. Então Jesus Cristo salva o que lhe pertence. É isso que Paulo está dizendo, crer no Senhor Jesus. Como é que você se torna propriedade dele? Crendo nele como seu Senhor. A consequência, ele lhe salva. Você e a sua casa. Não significa que a salvação é hereditária. Porque eu sou propriedade de Jesus, ele é senhor do meu filho. Não. Salvação é pessoal. Eu sou salvo, mas Deus não tem netos. Meu filho vai ter que se render a Jesus Cristo para ser salvo. O meu neto vai ter que se render a Jesus Cristo para ser salvo. Paulo diz isso em Efésios 1, em quem vós também, ouvindo a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ouve a palavra da verdade, o evangelho da salvação, crê, confessa Jesus Cristo e é selado com o Espírito Santo. Então, aqui é bom nós vermos 3 tipos de conversão, 3 momentos diferentes. Vocês se lembram que a conversão de Timóteo foi uma conversão assim influenciada pela avó, pela mãe que pregaram para ele, não é? Mas você vê a conversão de Lídia aqui. Foi uma conversão que vem numa conversa. Paulo não estava pregando, ele estava conversando. E Deus abriu o coração de Lídia, não é? Mas aí você vê uma conversão dramática. A conversão desse carcereiro. Então você tem 3 momentos especiais
de conversão. O que significa que você pode, pelo seu comportamento, pela sua palavra, influenciar dentro de casa para que haja conversão na sua família, como houve para Timóteo. Numa conversa com amigos, você pode, falando do amor de Deus, do Evangelho, o Espírito Santo abriu o coração daquela pessoa que está ouvindo, numa conversa informal, mas pode ser também de uma forma dramática, impedindo que uma pessoa cometa uma ação tão prejudicial. Não é? Então, aqui nós vemos, nesse capítulo 16, nós vemos que depois Paulo, depois que o carcereiro é solto, né, ele vai e lavou os vergões que tinha causado no corpo de Paulo e Silas. Ele foi batizado, levou para a casa deles, pôs a mesa e manifestava grande alegria por todos terem crido em Deus. Acontece que quando amanheceu, os pretores enviaram lá na oficiais de justiça com a ordem: põe aqueles homens em liberdade. O carcereiro comunicou a palavra a Paulo. Os pretores ordenaram que eles fossem postos em liberdade. Agora sai e vai em paz. Paulo disse: ei, pera lá, não é assim não. Não vai ser assim não. Agora, eu já escondi o título romano, porque tinha que alcançar esses aqui. Mas agora vamos lá. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Pensa o choque. Tá bom. Pensa o choque. E agora querem as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Então, os oficiais de justiça comunicaram aos pretores, eles tiveram que ir lá, se desculpar, e dessa forma Paulo evitou que a saída deles de Filipos se tornasse numa vergonha para os cristãos que ficaram ali. Eles não precisaram sair dali fugindo como criminosos. Então, hoje nós estamos numa cidade onde aconteceu isso tudo. A entrada do Evangelho na Europa, a aflição do que aconteceu aqui. E Deus nos trouxe aqui hoje. Amém. É seu supremo, digno de louvor. Vamos seguir?